Nós estamos numa série que chama A Igreja na Cidade, e hoje eu vou dar continuidade a essa série. Só que o tema dessa noite se chama Engajamento Cultural. O que é isso, né? Engajamento cultural. Vamos dividir por partes, né? Engajamento e cultural. Engajamento, que é uma palavra francesa, significa participação ativa em algo. Com comprometimento, compromisso, empenho, envolvimento, dedicação, e é a relação de uma ou mais pessoas com uma causa. Isso é engajamento. Tá, Marco, e o tal do cultural aí, né? Onde entra isso? A gente precisa olhar a nossa cultura, né? Como ela é ou está na atualidade. Eu acho que vocês já devem ter reparado que nós vivemos um tempo que as coisas são descartáveis. Ou seja, vivemos uma cultura consumista. E que tudo a gente quer rápido, né, de forma rápida e prática. Não precisa ir longe. É claro que eu vou generalizar aqui, né? Mas a maioria de nós não quer nem ler texto muito longo. Ou eu estou falando mentira? Uma pregação um pouquinho mais longa, já deu, né? Amém. Já quer ir embora. Se fosse no tempo do Paulo, tinha gente que caía, né, da janela e continuava no culto. Nós hoje queremos correr do culto. Isso é uma realidade. Então hoje vou aproveitar para fazer uma oficina aqui, e a ideia é a gente fazer em torno de 1h30, 2 horas a pregação, tá, pastor Micael? Eu espero que vocês entendam e vamos ver se isso é verdade ou não. Se a gente vai ter metade da igreja indo embora, né? Não, mas brincadeira. Mas a realidade é essa, gente. Nós vivemos, nós acabamos vivendo isso em toda a nossa vida. É só a gente olhar para os nossos relacionamentos, sejam conjugais, sejam relacionamentos familiares, sejam relacionamentos profissionais e até mesmo com a igreja. O que a gente faz? A gente usa e descarta. Que nem um celular. Não presta? A gente compra várias roupas e vai jogando as outras, às vezes até joga fora, nem doa. Tudo tem sido assim, descartável. Lembre-se que eu estou generalizando. Talvez alguns de vocês não sejam assim. Mas muitos de nós, em algum momento, estamos sendo assim, tendo essa cultura consumista. Outra coisa, esse período nós temos vivido, se vocês observarem, a quantidade de pessoas com problemas emocionais, depressão, alto índice, gente, de suicídios, isolamento social. E aí a gente ainda pode lembrar de outras coisas, como essa questão da ideologia de gênero, aborto, violência doméstica, e aí a lista pode ser maior, mas não vamos nos estender nisso, né? Eu acho que a gente já consegue imaginar que engajar pessoas numa cultura como a nossa não é algo fácil. Ou eu estou errado? Não é algo fácil. Com tudo isso que eu falei aqui, só tem problema. Mas essa é a nossa cultura, é a cultura atual que nós estamos vivendo. Então, se você puder, abre a sua Bíblia agora, no Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos ler do verso 39 a 42. Evangelho de João, capítulo 4, versos 39 a 42. E pode deixar por aí, que depois a gente vai ficar focado nesse texto. Evangelho de João, capítulo 4, versos 39 a 42, diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Senhor, que essa palavra que nós ouvimos agora, e tudo que será dito a partir de agora, Senhor, que o Senhor traga o entendimento,
aos nossos corações, à nossa mente, Senhor, para que a cada dia isso possa ser real, para que nós consigamos realmente engajar pessoas, ajudar na transformação da cidade onde estamos e desse Brasil, Senhor. Nos ajuda, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Após uma viagem longa de Jesus, debaixo de sol escaldante, ele parou para descansar um pouco e tomar uma água. E a hora que ele para, veio uma mulher samaritana próximo dele, e ele, bem próximo assim do poço, para beber água, ele vai e pede para ela, me dê água, né? E aquela mulher vai servi-lo e começa ali uma conversa entre eles. E nessa conversa, só pelo simples fato de Jesus estar conversando com aquela mulher, já quebra de preconceitos, por algumas razões. Uma delas, Jesus estava falando com uma mulher em público, isso não era algo comum naquela época, não era algo aceitável, né? Outra coisa, ele judeu e ela samaritana. Já existia uma divergência muito grande entre eles. E um terceiro ponto que ocorre ali é que aquela mulher samaritana, eles estavam tendo uma conversa religiosa. E conversa religiosa só acontecia entre homens e dentro de uma sinagoga. Então ele estava quebrando ali aqueles preconceitos. Só que o mais interessante é que durante essa conversa algo começa a mudar na vida daquela mulher. Tá, mas como é que você sabe que mudou alguma coisa na vida dela, Marco? Quando você olha esse capítulo 4, desde o início, você vai ver que a conversa, que ela começa a mudar a forma que ele está chamando Jesus. Então ela começa chamando ele de judeu, depois de Senhor, depois de profeta e por fim o chama de o Cristo. Isso dá a entender que durante a conversa deles, algo começa a mudar nela. Tudo que ele estava falando, aquele contato com Jesus, começa a mudar a história daquela mulher. E ela começa a crer naquele homem. E ali, muito provavelmente, houve a conversão da mulher samaritana. Então, quando nós deixamos Jesus ser o centro das nossas vidas, tudo ao nosso redor é transformado, gente. Tudo. E somos culturalmente renovados. Vou repetir. Quando deixamos Jesus ser o centro das nossas vidas, tudo ao nosso redor é transformado. E nós somos culturalmente renovados. Então, nós podemos aprender com cada passagem bíblica. Nunca se esqueça disso. Cada passagem bíblica tem algo para você, tem algo para mim. Basta a gente buscar. E nessa noite, essa passagem também tem coisas importantes que nós precisamos observar. E uma delas é a importância do testemunho. Veja o que diz o verso 39. Creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Que eu não sei se vocês sabem, mas o nosso testemunho, ele é uma das formas de Deus falar ao mundo. A nossa vida, aquilo que Deus fez por meio da nossa vida, né? É uma das formas dele falar. A nossa experiência com Cristo é um sinal que é possível. É possível o quê? É possível falar com Deus. É possível ter uma vida transformada, uma vida totalmente mudada por Cristo, por causa do nosso testemunho. Nós mostramos que é possível essa caminhada com Deus, diferente do que muitas pessoas acreditam, mas a nossa vida vai mostrar isso. Veja essa mulher samaritana, né? Por causa da sua experiência ali com Cristo, ela pôde anunciar o que ela tinha ouvido e visto. E por causa dela, aquela cidade, ou pelo menos inicialmente um grupo de pessoas, teve a chance de saber sobre Cristo. E sabe por que eles tiveram a chance de saber sobre Cristo? Porque ela abriu a boca dela. Porque ela foi lá e falou das suas experiências daquele momento e do momento que ela estava vivendo na vida dela. Foi isso que ela fez. Abriu a boca e proclamou Jesus. Sabe também por que ela fez isso? Porque a alegria de Deus em nós, muitas vezes é muito maior do que a nossa própria história. A alegria de Deus no nosso coração. Talvez ela nem soubesse explicar o que ela estava vivendo. Mas com certeza, ela sabia
que tudo isso mudou a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus. Então, não ache que a igreja que vai impactar a cultura é essa aqui, onde nós estamos. Não é a PIB, mas sim a igreja que nós estamos sendo. É diferente, percebe? Não é essa igreja em si, mas somos nós sendo igreja, vivendo o evangelho. É isso que vai impactar a cultura. E acredite, do seu jeito, desse jeitinho que você é, do jeitinho que eu sou, sabe? Com a nossa personalidade, uns mais duros, outros mais brincalhões, mas com a nossa personalidade. Deus quer nos usar. E Ele quer impactar essa cidade. Ele quer impactar Gravataí, Ele quer impactar esse Brasil. É por meio das nossas vidas. E acredite, não é porque você é bom ou boa. É porque Ele é bom. É Ele que é bom. É Cristo que nos dá essa nova vida. Lembra disso. É Ele que vai transformar a nossa história, não somos nós. Volta um pouquinho aí em João, no primeiro capítulo, vamos ler os versos 12 e 13. Olha o que diz a palavra, João capítulo 1, versos 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que eu acho que você provavelmente já deve ter reparado, né? Que apenas a gente criticar esse tempo que a gente está vivendo, essa cultura consumista, e tudo isso que eu falei lá no início da palavra, essas doenças, essas coisas, só criticar não vai mudar nada. Nada mesmo. Ou a gente ficar olhando para o passado, eu já fiz isso, né? Como era bom, né? Ah, lá atrás era diferente. Lá atrás a gente fazia isso, fazia aquilo. Não vai mudar nada. Vai continuar do jeito que está, se a gente só fizer isso. Então Deus está nos chamando para viver o hoje, para impactarmos, engajarmos pessoas hoje. As pessoas precisam olhar para nós e ver o Evangelho por meio dos nossos exemplos. É por meio das nossas vidas que eles vão ouvir e ver o Evangelho. Por meio de cada atitude nossa é que as pessoas vão conseguir ler a palavra de Deus. Porque elas não conhecem a Bíblia. Nós conhecemos, nós precisamos viver isso. Nós precisamos. E sabe o que eles vão aprender com isso? Vão aprender sobre o amor. Como é que você consegue amar essa pessoa que está do teu lado? Como é que você consegue amar esse seu colega de trabalho que é imprestável? O amor de Deus? Nem nós às vezes entendemos, né? Ele nos amou primeiro. Assim como as pessoas vão aprender sobre o perdão. Por quê? Porque vão ver nós pedindo perdão quando a gente erra, aceitando o perdão daquele que vem até nós, que fez mal para nós, e vai pedir perdão e nós vamos aceitar o perdão. E sabe por quê? Quem nos perdoou primeiro? Foi Deus, foi Jesus, com o sacrifício dele. Ele nos perdoou primeiro, sabendo ainda que nós faríamos coisas erradas, e Ele nos perdoou. Assim como aprenderão sobre a alegria. Está tudo de cabeça para baixo e a gente está alegre. A gente está passando no meio da dificuldade, louvando a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito que habita em nós é alegria. Diz lá em Gálatas que o fruto do Espírito é alegria, mansidão, amor, paciência. Então, a alegria está em nós. Também aprenderão sobre arrependimento, mudança de rota, transformação. Nós vivíamos num sentido, agora mudamos a nossa caminhada por causa de Cristo. Assim como aprenderão sobre a fé, porque verão a esperança que nós temos em Cristo. E o quanto essa esperança tem mudado as nossas vidas. Entre outras coisas, que a palavra, para quem
está lutando, buscando viver a palavra de Deus, as pessoas verão isso por meio dos nossos exemplos. Aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? A sua vida tem refletido o que a Bíblia diz? Essa pergunta eu sei que ela é dura. Mas a nossa vida tem refletido o que a Bíblia diz? Pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Notem que o testemunho da mulher samaritana, ela alcançou aquelas pessoas e aquela cidade. Sabe por quê? Porque ela creu. Ela creu no que Jesus falou para ela. Ela confiou no que Jesus falou. E ela, assim como eu e você, precisamos de um Salvador e Senhor, que nos lidere, que nos ensine, que nos ajude com as nossas fraquezas, que nos perdoe quando nós cairmos. E eu quero te dizer que tu vai cair. Mas a gente precisa do perdão dele. E claro, precisamos de Cristo para nos achegarmos a Deus Pai. Porque se não fosse por Cristo, nós seríamos fuzilados por Deus pelos nossos pecados. Essa é a grande verdade. Nós não estaríamos aqui se não fosse por causa de Cristo. Então, para engajarmos pessoas, conforme o Senhor tem nos pedido e como a mulher samaritana fez, nós precisamos do quê, gente? Precisamos crer em Cristo. Precisamos crer em Cristo. Olha o que diz o verso 40 do capítulo 4, né? Os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Eles insistiram. Como a gente pode impactar uma cidade, engajar culturalmente as pessoas, sem conhecer o motivo ou a razão para essa mudança? Eu, particularmente, acho que a gente não engaja ninguém se a gente não sabe no que a gente crê. E vou te dizer mais, está mais fácil nós sermos engajados pelo lado negro da força, e aí eu cito Star Wars, né? Ser engajado pelo lado negro da força, porque o que tem de filosofia aí fora, o que tem de mistureba teológica, o que tem, olha, de vento de doutrina, e que nós estamos caindo nessa conversa. Porque a gente talvez, muito provavelmente, não estejamos firmes no Senhor, sabendo quem Ele é e o que Ele fez. Agora, se nós conhecermos os valores que definem o nosso caráter, a coisa será diferente. Se eu sei, né, onde eu estou me alimentando e como eu estou me alimentando, a gente será capaz de tomar decisões e de ajudar outras pessoas a tomar decisões também. Mas eu preciso saber. Percebam que essa conversa da samaritana com Jesus, né, ele vai ao cerne da questão dela. Ele mexe com a percepção dela em relação à realidade que ela vivia. E ele dá um novo significado para aquela mulher. Ele dá um sentido para a sua vida, coisa que ela não tinha mais. Eu acho que vocês já devem estar cansados de saber, né? Que as mudanças, elas ocorrem de dentro para fora, não é isso? Ou não? Ou vem de fora para dentro? Vem de dentro para fora. Então não adianta só ouvir, porque é de fora. Agora, se eu ouvir, eu crer, eu compreender, eu praticar o que eu estou ouvindo, essa mudança vai começar na minha vida. Essa mudança, essa transformação, começa dentro de nós. Para depois eu conseguir engajar as pessoas. Para depois o meu exemplo impactar corações. Se eu não acredito em tudo que eu estou falando, sinto muito. Star Wars vai rolar. O lado negro da força vai afetar as nossas vidas. E aí eu te pergunto, tu sabe de verdade o que Cristo fez por ti? De verdade, tu sabe o que Ele fez por ti? Ou ainda a gente só está
conceitualmente, sabe? Só vivendo no mundo das ideias. Ah, Cristo foi isso, Cristo é aquilo. A gente só está nas ideias. A prática mesmo, viver com Cristo, nós não estamos fazendo. A gente precisa estar atento a isso. Notem que os samaritanos insistiram pela presença de Cristo. E assim, eles aprenderam sobre ele. A gente precisa insistir. E tiveram seus valores modificados. Os nossos valores, o nosso caráter só se transforma porque Cristo age em nós. Senão não há transformação, gente. Não há transformação. Aí tu pode me dizer, como eu já ouvi de algumas pessoas, tá? Assim, Marco, mas é tão difícil, né? Aprender sobre a Bíblia. Não é? Claro que é difícil. Ou eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida, eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho filhos, não é? Então eu não tenho tempo. Ou ainda alguns vão dizer da questão da leitura, que tem dificuldade com a leitura. Eu acredito em todas essas falas, gente, de verdade. Acredito. Elas são reais. Mas eu não posso aceitar que seja algo impossível de se superar. Não dá para aceitar isso. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter vontade. A gente precisa ter determinação, foco, persistência, assim como a gente tem para ganhar dinheiro. Assim como a gente tem para juntar dinheiro para viajar, para passear, assim como a gente tem vontade para tantas coisas, a gente precisa ser determinado a aprender das coisas de Deus, da sua palavra, ter experiências com o Senhor. Nós precisamos disso. Agora, para aprender, a gente pode pedir ajuda. Não pode? Então peça. Se você não tem tempo, pede ajuda para alguém te organizar, te ajudar a se organizar no seu tempo. E se você me falar que você não consegue ler, porque você tem dislexia, super compreensível. Ou porque você não teve muito estudo e aí não consegue ler, super compreensível. Mas qualquer celular hoje, nós temos um aplicativo de Bíblia. E a gente tem o celular nas mãos. Por que não abrir a Bíblia e ouvi-la? A gente precisa se alimentar da verdade, gente. A gente precisa conhecer o que Deus quer de nós. E isso não é só aqui. É buscando aprender dele, direto da fonte, está na palavra. Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos conhecer mais do Senhor. Se a gente compreender o que Cristo fez por nós na cruz, a gente não pode mais se calar e guardar só para a gente o que a gente aprendeu. Muito pelo contrário. A gente precisa aprender sobre o nosso Salvador e compartilhar desse amor com as outras pessoas. Volto a lembrar, quando deixamos Jesus ser o centro da nossa vida, tudo ao redor é transformado. E somos culturalmente renovados. Então, por isso é chegado um tempo de continuarmos com o ciclo. Que ciclo, Marco? Né? Que ciclo é esse? Que até agora tu não falou de ciclo nenhum, agora tu vai falar de ciclo. Ciclo. Que ciclo é esse, gente? É um ciclo de amor. Eu tenho uma experiência com Cristo, eu aprendo com Ele e eu compartilho desse amor. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência com Cristo. Primeiro ponto, legal. Segundo ponto, eu aprendo sobre Ele. Talvez alguns estão meio patinando, mas estamos aprendendo, então continuemos aprendendo. E terceiro ponto desse ciclo, eu preciso compartilhar desse amor. A gente precisa abrir a nossa boca, assim como a samaritana abriu. Por isso a gente precisa ter convicção do que cremos. Porque oposições teremos. Teremos oposições.
E Paulo já nos alertou isso. Olha o que diz 1 Coríntios, não precisa nem abrir. Capítulo 1, verso 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós seremos chamados, gente, de louco. Sabe por quê? Porque a gente é contra o que está se vivendo aí fora. A gente é contra essa cultura, a gente não aceita isso como verdade absoluta. E a gente luta contra isso. Mas a gente precisa viver esses valores de Cristo. Da melhor forma possível, da forma mais autêntica possível. Mas para eu saber que valores são esses, eu preciso conhecer a sua palavra. A gente tendo convicção no que crê, ainda que venham essas oposições. E tenha certeza, elas virão. Pode ser leve, às vezes uma coisinha dentro de casa, às vezes um colega de trabalho fala, ih, lá vem o crente, né? Não tem problema. Ou pode ser uma coisa mais pesada. Quando a gente foi impedido de louvar a Deus como nós temos a liberdade hoje aqui, e assim por diante. Isso pode acontecer. Como em vários lugares do mundo hoje acontece. Pessoas não têm liberdade que nós temos aqui no Brasil. Isso pode acontecer. Então, as oposições ocorrerão, mas valerá muito a pena. Sabe por quê? Porque a gente é prova do que Deus pode fazer. Eu e você, sim. Eu e você somos prova do que Deus pode fazer. Olha para a tua vida como você era e como você está hoje. Olha para a tua vida e vê, por mais que tenham dificuldades, o que Deus transformou na tua história. Até para você estar sentado aqui hoje. Porque se você não tivesse conhecido a Cristo, provavelmente você estaria em outro lugar. E não estaria louvando a Ele. Talvez estivesse tombado de tanto que bebeu. Talvez estivesse num prostíbulo. Não sei. Eu não sei onde você estaria. Nem eu. Talvez eu nem vivo estivesse aqui com tanta besteira que eu fiz no passado. Quem nos capacita é o Senhor. É Ele que nos ajuda. Então, a gente tem que parar de perder tempo e fazer a nossa parte. É abrir a nossa boca e falar do amor dEle. Viver. Eu estou meio sem jeito, Marcos, de falar. Tá bom, então vive. Sorria. Abre os teus ouvidos para ouvir a dor do outro. Seja mais gentil. Demonstra o amor de Cristo para as pessoas. Afinal, Ele te amou primeiro, né? Marco, mas e se começarem a me rejeitar? Vão me olhar de lado, não vão? Vão. Vão até fazer cara de nojo. Como se a gente tivesse fedido, né? Não é assim que faz? Não gosto. As pessoas vão nos tratar assim. Glória a Deus. Coisa boa, né? Sinal que a gente está vivendo o que Deus pediu para a gente. Agora, em relação a essas pessoas, que nós vamos falar do Evangelho de Jesus, e que talvez pareça que eles não vão prestar atenção, esse não é um problema nosso. Nosso problema é falar, é viver o Evangelho. Se eles vão prestar atenção ou não, é um problema deles. Mas eu digo uma coisa com certeza, que aqueles que ouvirem, prestarem atenção em tudo que nós vamos demonstrar e vamos falar, e eles entregarem as suas vidas a Cristo, esses sim terão suas vidas transformadas pelo seu poder, pelo poder de Deus, amém? Então a gente precisa fazer a nossa parte, e eu quero te lembrar que não sou eu e você que vamos convencê-los, porque se a gente convencer amanhã, está desconvencido, nem sei se existe essa palavra, mas eles vão deixar de acreditar, gente. Agora, se foi Deus que convenceu, aí começou a mudança. Então, abre a boca, vive o Evangelho. E outra coisa, né? A gente não pode se tornar um crente obeso, falando da nossa fé. Sabe por quê? Porque a gente recebeu as boas novas da salvação. O Senhor tem transformado a nossa vida. E agora eu quero guardar só para mim. É isso? Está errado. Este é um tesouro que precisa ser compartilhado sem reservas. Sem reservas.
pessoas precisam ouvir e saber, provar dessa alegria da salvação que só Cristo nos dá. Então proclame Jesus, proclame com a sua vida, com a sua boca. Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa vida cristã, né? A gente vem ao culto, vamos nos PGs, são muito legais, tá bom. Saímos do culto, saímos do PG, o que a gente aprendeu das Escrituras ali, só está sendo canalizado para o meu crescimento pessoal e profissional, ou vai ter uma intimidade com Deus, o que eu aprendi? Vai gerar uma intimidade com Deus? É algo que a gente precisa pensar. Uma outra coisa, o nosso foco está na busca da prosperidade e saúde perfeita, quando a gente aprende sobre o Senhor, ou no reino de Deus e sua justiça? A gente precisa ter isso claro. Não estou dizendo que é errado buscar saúde perfeita, prosperidade, não, não é isso. Não estou dizendo que a gente não deve se preocupar com o nosso crescimento pessoal e profissional, também não é isso. Mas muitos de nós só estão buscando isso. Aí a gente volta à nossa cultura consumista. Eu só quero isso de Deus. Então você não quer Deus, sinto em te dizer. Se é só isso que você está buscando, você não quer Deus. Jesus Cristo não veio para isso. Ele até abençoa isso, mas ele não veio para isso. Acredite nisso. Ele não veio para isso. A gente pode ter experiências assim com Deus, né? Ver sinais, milagres, maravilhas, sim. Mas se tudo isso, esses sinais, milagres e maravilhas que a gente vê, não nos levar a ter intimidade com o Senhor, a gente parou no caminho. A gente não vai chegar até o fim. A gente vai desistir. A gente vai aceitar o que estão falando para nós. Veja o que Romanos 12, 2 vai dizer. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir. Não se amoldem ao padrão desse mundo. A gente tem que ser contra a cultura nesse sentido. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo que nós estamos vivendo, gente, ele tem assim mudado muito ao longo dos anos, né? E tem coisas que são muito legais mesmo. O exemplo que eu dei do celular é uma coisa fantástica, entre outras coisas. Mas também, essas mudanças trouxeram pecados decorrentes do estresse e causados devido a tantas mudanças que nós temos vivido. Por isso, caso a gente queira fazer diferença neste mundo, e impactar vidas levando o amor de Cristo, nós precisamos conhecer melhor a realidade dessas pessoas que estão à nossa volta. Mas como eu vou conhecer? Ouvindo, conversando com essas pessoas, falando do amor de Jesus para elas. É isso que nós devemos fazer. E assim, nós vamos estar aos poucos, no tempo certo, fazendo a nossa parte, engajando essas pessoas. E quem vai convencê-las não somos nós, mas o Senhor. Eu quero dar um exemplo de engajamento que eu vivi, né? Que não é a ver com a palavra, mas é um engajamento. E por que eu vou contar isso, né? Alguns de vocês conhecem a minha enteada, que é a Amanda, né? Outros talvez não, só que ela não está aqui hoje, porque eu pedi para ela ficar em pé e ficar com vergonha, né? Mas ela, desde pequena, ela sempre gostou de animais. E eu cuido dela desde os 11 anos, né? E ela sempre gostou de animais e eu sempre detestei. Eu tenho um corte no rosto aqui de um gato, que eu puxei o rabo, o gato me atacou. Cachorro veio atrás de mim, então eu nunca fui muito fã dos bichinhos, né? E a Amanda foi passando os anos, foi estudar,
entrou na faculdade de veterinária aqui em Pelotas, se formou, e aí depois de um tempo, ela morava conosco, veio para o Sul para estudar, a gente estava em São Paulo, e ela veio morar conosco de novo. Só que ela tinha uma gata, e eu detestava a gata. E a gata foi para dentro de casa. E eu fui olhando a Amanda, o jeito que ela cuida dos bichos, como ela dá atenção. Se você falar que vai dar osso para cachorro, tu se prepara, porque ela vai brigar contigo. Porque o osso pode cortar, furar o intestino do bichinho e ele vir a morrer. Entre outras coisas que ela foi me ensinando. E eu não me dei conta, né? Durante o horário comercial, que eu trabalho lá em Alvorada. Quando eu vi, eu estava comprando ração, dando ração para os cachorros de rua, fiz uma campanha com o pessoal lá, à volta, para a gente juntar dinheiro para tratar um cachorro. Tratamos o cachorro, ele ficou todo novo, um bicho desse tamanho assim, de rua. Quando eu vi, eu estava fazendo isso. Aí, se não fosse só isso, né? Amanda veterinária, trabalhando em Porto Alegre, uma cadelinha, correndo risco de perder a pata. Ai, dá para trazer, né? Ai, mãe, chuchu, pode trazer a cadelinha para casa. Ai, Amanda, vai trazer esse bicho para cá, vai fazer cocô, vai sujar, né? Tu vai limpar? E eu já estava aprendendo, mas nós trouxemos o cachorro para casa. Ela não foi embora, né? Está lá. Eu abraço, eu me sujo, eu dou banho nela, eu limpo o cocô dela, sabe? Então, foi tão natural que eu não me dei conta. Quando eu vi, eu já estava recebendo um cachorro de rua dentro de casa e não mandei ele embora, porque eu fiquei com dó. Eu ando na rua, eu vejo os bichinhos, eu falo, tadinho, olha o estado desse cachorro. Às vezes dá vontade de pegar, mas eu não vou pegar. Porque não é canil lá em casa e suja, né? Dá muito trabalho. Precisaria ter uma renda extra só para isso, e eu estou fora. Mas o que eu quero dizer? O engajamento é isso. O amor da Amanda pelos animais me contagiou, sabe? O medo que eu tinha de cachorro, é claro que eu coloco limites, tá, gente? Cachorro não vai dormir na minha cama, gato não entra no meu quarto, não sobe na pia, senão eu boto para correr. Isso são regras. É difícil, mas eu boto regra. Mas foi tão legal que eu não percebi. E assim tem que ser a nossa vida com Cristo. As pessoas vão ter que vai ser natural. Elas vão ver a gente vivendo, a gente abraçando de repente uma pessoa estranha, a gente ouvindo uma pessoa contando uma situação difícil, a gente cuidando de alguém que a gente nem conhece. E as pessoas vão falar assim, que diferente. Deve ser louco, né? Mas vão ver o amor de Deus por meio das nossas vidas. Aquilo que eu falei um pouco antes, eles vão ver na nossa vida o amor de Deus. Gente, eu volto a lembrar que nós vamos sofrer oposições, né? E não é só porque a gente crê em Jesus. Também porque a gente crê em Jesus, mas por causa do nosso passado, né? A gente fez tanta coisa que as pessoas que nos conhecem podem ter dificuldade de ver que houve uma transformação. Mas o hábito da santidade em nossa caminhada evidenciará que aquele velho homem, velha mulher, não existe mais. Ou que pelo menos, né, vem passando por transformações. E por isso, transformemos o que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance, gente, é o presente, é o agora. É para que a gente realmente possa impactar o futuro. Amém? Já encerrando aqui, o que mais incomodará ou impactará a nossa cidade aqui, não será o nosso discurso religioso. Sabe esse negócio do evangeliquez, de porque o Senhor, né, essas coisas assim que alguns crentes gostam de viver, mas sim a evidência da nossa transformação. Quem olhar para nós e ver como nós éramos, ainda que não admitam, porque tem uns que não vão admitir que a gente mudou, não tem problema, né?
Eles vão ter que engolir a gente a si mesmo, porque eles vão olhar e vão falar assim, lá no fundo eles sabem que a gente mudou. E eles verão essa mudança. Então é essa mudança que vai impactar as pessoas à nossa volta. Então, eu te convido, vamos junto, sabe? Nesse movimento de amor, generosidade, espalhando a causa de Cristo para essas pessoas. Vamos junto? Amém? Amém? Amém. Então tá. Nós estamos encerrando aqui essa palavra, mas eu gostaria todo mundo fechasse os olhos agora, que eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, mas eu quero fazer um convite para você. Todo mundo de olhos fechados. Que você, que por alguma razão, sabe que tem sofrido em relação às oposições, tem tido dificuldade em relação a isso, que talvez porque você ainda não esteja tão firme na palavra de Deus, o que for, mas que você entendeu essa mensagem nessa noite, e que você quer ser diferente, que você quer participar daquele ciclo. Você conheceu a Jesus, você teve a experiência com Jesus, você entregou sua vida a Jesus e agora você vai compartilhar desse amor. Eu te convido, de olhos fechados, você ficar em pé. Você que entendeu, que talvez ainda não esteja do jeito, e Deus tem te cobrado isso, não é eu que estou falando, mas Deus tem te cobrado isso. Eu te convido a ficar em pé, enquanto nós vamos orar. Isso vai ser um sinal que você está dizendo para Deus, e não na frente de ninguém aqui, mas você está dizendo para Deus que você precisa da ajuda dele, que você quer proclamar esse evangelho. Fique em pé. Vamos orar juntos. Senhor Deus, eu sei, Senhor, o quanto as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas fragilidades têm nos impedido, Senhor. As nossas justificativas também têm nos impedido de viver aquilo que o Senhor tem pedido. Que o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos cobrado no íntimo, Deus. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, que tudo que foi dito aqui, e que cada irmão que ficou em pé, que reconhece que por alguma razão, por alguma justificativa, o que for, essa pessoa não vem conseguindo, Senhor. Que o Senhor derrame sobre esse meu irmão, essa minha irmã, da tua graça, da tua esperança no coração, para que não hajam barreiras entre nós e o Senhor, para que realmente a nossa intimidade contigo seja real, Deus. Que nós consigamos abrir o nosso coração para ti e falar o que a gente não está entendendo e pedir ajuda quando não está conseguindo, para que a gente não se feche num casulo, mas não, que a gente se abra, que a gente caminhe e que a nossa vida realmente venha impactar e engajar pessoas para o teu reino, que é isso que o Senhor deseja de nós, Senhor. Então ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda, fortalece os nossos passos, dá-nos ousadia, Senhor, é o que estamos precisando, ousadia, coragem, para falar, mas mais que palavras, viver. Viver quando tudo parece que vem o contrário, quando rirão de nós, desses crentes, quando brincarão com a nossa fé, que nós continuemos firmes, lembrando que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos transforma, e é o Senhor que transformará essas vidas, que nós iremos falar, que nós iremos abraçar, que nós iremos ouvir os seus lamentos e suas dores, com alegria que o teu Espírito nos dá, com alegria, com paciência, com amor que é fruto do teu Espírito que habita em nós, Senhor. Então nos ajuda a darmos esse passo de fé, como vários desses irmãos nessa noite se levantaram, confiando em Ti,
dependendo de Ti, Senhor. Opera. Mas mostra também, Senhor, o meu clamor também é que o Senhor mostre. Muitas vezes, assim como uma planta, ela começa com uma pequena semente jogada no solo, que precisa ser regada, adubada, e no tempo oportuno ela vai crescer. Que nos nossos corações nós não venhamos esquecer que talvez em algum momento eu só vou ser aquele que vai lançar a semente no solo. Em outros, talvez eu seja aquele que vai regar aquela semente, ou vai adubar, vai podar aquela planta, ou talvez um de nós, ou vários de nós aqui seremos aqueles que vamos colher, porque algum dia outros plantaram, Senhor. Então que nós possamos ver o fruto desse trabalho, Senhor, não para nossa glória, mas para o Teu louvor, para saber que o Senhor tem falado, tem agido por meio das nossas vidas, Senhor. Faz, Senhor, e mostra a cada coração aqui que o Senhor é com eles, que o Senhor é conosco, que o Senhor é um Deus vivo e que tem ouvido as nossas orações. Faz, Senhor, é o que eu te peço. Não nos deixe esmorecer, não nos deixe desanimar, Senhor. Que a vontade, a persistência, o foco, a cada manhã seja lembrado em nossos corações. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Então nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.